Então, hoje a gente está aqui com o Jean, né? O Jean é formado em biologia e vai falar hoje para a gente sobre as substâncias químicas e o aprendizado. Nós vamos tentar fazer aí uma conexão entre ambos, né? E nesse caso, hoje, a gente vai falar especificamente de teratogenese. Aqui, o que importa hoje para a gente especificamente é o que diz respeito ao que pode vir a afetar a aprendizagem futura de um indivíduo. O som, o ritmo do compasso cardíaco, o carinho ou desprezo expresso nas vozes difusas, o barulho do líquido e outros estímulos mais sutis são tudo que um feto conhece até o parto. Se essa experiência for agradável, tudo vai contribuir para uma criança tranquila e sensível. Se não, a gravidez pode provocar distúrbios psicológicos graves. Fetos rejeitados são fortes candidatos a distúrbios de comportamento. Quanto a isso, eu gostaria que você, Giancarlo, introduzisse a respeito da teratogênese. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, poder falar um pouco. E sobre a teratogênese, ela é definida como qualquer substância, organismo, agente físico ou estado que, durante a fase embrionária ou a fase fetal, pode acabar afetando o indivíduo, que no caso é a criança. E depois disso, a ciência que acabou sendo gerada entre os médicos, chamada de teratologia, que foi especificamente criada só para tentar descobrir agentes que poderiam acabar causando esses efeitos em crianças. Que é dividido em padrões de 4 tipos dos médicos, que seriam o aborto, né? Aborto prematuro nas crianças, a má formação delas, a má formação física ou mental, que acabasse gerando sequelas futuramente, e além de malformações estruturais. E aí eles também separaram os elementos, nesse caso, que são os agentes, que as substâncias químicas, né, que seriam substâncias de um modo geral. Os agentes físicos seria meio que radiação, já foi observado efeito de radiação há muito tempo já. Infecciosos ou biológicos, por efeito de bactérias ou coisas desse tipo, já foi exemplificado há muito tempo, que foi pela rubéola, que assim que foi descoberto, o efeito dele acabava passando a barreira placentária. Aí a ciência descobriu que acabava afetando o feto de alguma forma. Antigamente achava que a criança não tinha uma relação tão grande com a mãe. Hoje em dia se sabe que a criança e a mãe têm uma relação totalmente dependente um do outro. Então, toda interação que um tem com o outro acaba um afetando o outro. Então, nós vamos dar continuidade aqui. Eu vou falar sobre a fala da psicóloga Vera Iaconelli, professora da Universidade Paulista, na Unip, especializada em psiquismo fetal. Ela diz que para a criança essas coisas não são simples estímulos. Aquilo é a vida, é tudo para a criança. Todo aquele ambiente que ela está dentro do útero da mãe, aquela é a vida dela. Por isso, se a gestação for desagradável, a criança já vai sair do quarto escuro com uma impressão ruim da própria existência. Segundo estudos recentes, filhos indesejados pela mãe têm maior chance de nascer esquizofrênicos ou autistas. As duas doenças têm em comum o fato de se caracterizarem pela fuga do mundo real. São uma forma de se proteger da hostilidade dos outros. É um assunto pesado? É, mas é verdadeiro. Os fetos são ligados à mãe pelo cordão umbilical e percebem tudo que a afeta pela percepção sensorial. Por exemplo, ansiedade, depressão, estresse, nervosismo, como diz o Giancarlo, eles são como um mundo só, eles estão em simbiose, tanto a mãe quanto o filho dentro do útero. Esse nervosismo também são todos transmitidos quimicamente por vias de hormônios, porque os hormônios também se caracterizam como um agente químico, certo, Giancarlo? Sim, sim. Toda a relação hormonal acaba afetando
na gestação. Tanto que, às vezes, a falta de alguns elementos no corpo para o indivíduo ao nascimento pode repercutir depois no crescimento ou no desenvolvimento dele. Que a falta de nutrientes ou coisa desse tipo. Além de estresse, de alguma forma, reflete no organismo. Isso. Toda essa situação de estresse atinge o feto. Resume a neuropsiquiatra infantil Teodolina Mestrini Stosch, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. O obstetra austríaco Gerhard Reynolds, na década de 80, não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim, comprovou o efeito da química materna sobre o filho com experimentos. Fato é que, enquanto se está na barriga da mãe, é como se estivessem numa espécie de pré-escola para a vida. Ainda não se sabe o quanto se pode aprender no útero, mas não há dúvida de que, ao sair da sua salinha escura, depois de 9 meses, você já nasceu sabendo ser o que é, ao menos em parte. Um pouco, é claro. Vamos falar um pouco do crack, sobre as crianças expostas ao crack, o que biologicamente pode ocorrer, o que pode afetar no cérebro dessa criança, Giancarlo. Bom, no caso do crack, dizem que ele não é metabolizado normalmente pelo corpo. Então, na gestação, ele acaba indo diretamente para o feto, para o embrião. O que pode acabar causando uma dependência já ao nascimento. Porque durante a gestação ele acaba sendo exposto àquilo lá e acaba se acostumando com aquela química que ele está recebendo do corpo. Para ele acaba sendo natural, além de acabar gerando vários problemas neurológicos. Sim, as crianças que foram expostas ao crack no período gestacional, na sala de aula, percebe-se, e também já foi comprovado, ela tem um aumento de déficit baseado na linguagem, havendo implicações para adaptação escolar e social, principalmente se estiverem expostas aos outros fatores de risco que potencializam esse déficit. Esses déficits e essas dificuldades. Então, essas crianças expostas ao crack, elas vão ter muito mais probabilidade de sofrerem de DEL, Déficit de Estudo Específico da Linguagem, que é a sigla, ou de DAP, Dificuldades de Aprendizagem. Então, visto aqui rapidamente sobre o crack, a gente pode agora dar um pulo para cannabis, mais conhecido como maconha. O que isso pode gerar na criança, nessa atividade cerebral? Em que está envolvido isso tudo? Bom, da maconha, eles não precisamente o que pode afetar, mas já foi comprovado que afeta o crescimento do fetal, que ele pode nascer menor, e acontece um retardo na maturação do sistema nervoso. Porque quando você está sendo formado, vai aumentando as sinapses. O objetivo é aumentar ao máximo para desenvolver o cérebro. E você implicar uma substância que acaba meio que relaxando a sinapse, não é muito bom nessa fase, porque você está dizendo para o corpo assim, em vez de você estimular aquilo lá desenvolver, você está reduzindo. Na palestra que o Giancarlo vai dar no dia 25 de junho, ele vai falar um pouco do lóbulo pré-frontal, que é a parte que é atingida com o uso da maconha na gestação, que altera essa atividade dessas regiões do cérebro em longo prazo, relacionado às funções cognitivas complexas. A pessoa exposta a cannabis na gestação pode desenvolver hiperatividade, deficiência cognitiva e emocional. Daí você já vai ter um desenho do que esse indivíduo vai passar na sua fase escolar. E essas dificuldades vão acompanhar durante a vida. Então, passado aqui um pouco sobre a cannabis, né? Vamos falar da cocaína. O que a cocaína pode causar neurologicamente, biologicamente a um feto e o que pode ocasionar na vida desse feto quando ele vir a ser um indivíduo no decorrer da vida dele, o que o uso dessa substância pode acarretar. Bom, a cocaína ela é uma forma variante do crack. Ela é a forma mais refinada dele. O crack seria a forma mais bruta. E ele causaria uns efeitos parecidos com o crack.
que poderia ocasionar parto prematuro. No mesmo caso, ele atravessa a placenta e afeta diretamente o feto. Pode gerar malformações urogenitais, cardiovasculares e, com certeza, afetar o sistema nervoso. E nesse caso, assim, as alterações urogenitais, seria afetar a sexualidade da criança. Então, ele afeta essa parte também da criança? Afeta. Pode acabar ele sendo atrofiado ou tendo alguma forma que não é natural. Às vezes, trabalha no funcionamento normal que era para ter. Então, a exposição pré-natal à cocaína tem sido associada à ocorrência de psicopatologias mais tardes na vida, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, delinquência, depressão, ansiedade e ideação suicida. Para crianças maiores e adultos, problemas do sono até os 12 anos, também é relacionado com asma e broncoespasmo, pior regulação autonômica e respostas auditivas pobre. Isso quer dizer que essa criança, além dela vir ter a probabilidade de ser hiperativo, ter déficit de atenção, ser predisposta à depressão, ela pode também ter problemas auditivos, ter baixa acuidade auditiva. Dentro dessa perspectiva, é um quadro bastante preocupante para a vida acadêmica de uma criança. A gente viu aí a cocaína, eu queria saber do Jean a respeito dos efeitos do álcool. O álcool, em geral, eles dizem que é um dos piores, porque ele gera muito efeito no aborto. Tem muitos casos de aborto por causa de álcool, porque as pessoas pensam que, às vezes, um pouco de álcool não vai afetar em nada, mas acaba gerando isso, e má formação. Ele é muito associado à má formação no indivíduo, no geral. Formação, fissuras nos lábios ou coisa do tipo, ou nos membros, redução dos membros, além do mental também pode acabar sendo afetado. Complementando a fala do Jean, né, com a ingestão de álcool, mesmo em quantidades menores, após o terceiro ou quarto mês de gestação, o feto pode sofrer da chamada síndrome fetal alcoólica, capaz de trazer microcefalia discreta, deficiência intelectual e outros quadros psicológicos. É fato que essa criança vai ter um aprendizado muito difícil, vai passar por problemas de adaptação na sua época escolar, e é preciso estar expondo esse tipo de estudo e esse tipo de conhecimento para que as gestantes diminuam ou, se possível, parem com a ingestão de drogas, de substâncias químicas durante a gestação. O déficit de atenção. Esse quadro é comum no período da infância em algumas crianças e costuma se prolongar para a vida toda. Ele não tem cura e atrapalha no desempenho de qualquer atividade e aprendizado. E, mais uma vez, as drogas na gravidez são um verdadeiro vilão para o desenvolvimento desse transtorno nos filhos de mães usuárias. Você quer complementar mais alguma coisa? Eu gostaria de saber, já que você falou que tem muitos distúrbios, que é como esse daí de aprendizado, às vezes você com seus pacientes, você acaba procurando pesquisar com os pais sobre se tem alguma relação, tipo, na gravidez. Sim. Nós, a princípio, a gente começa por uma entrevista, né, que é a entrevista inicial, quando os pais chegam com a criança até o consultório, né, e lá a gente procura fazer toda uma anamnese. E nessa anamnese tem todo esse tipo de pergunta, problemas genéticos, se usou álcool, se a criança foi desejada, se ela não foi desejada, e daí a gente pode formar um quadro, pelo menos pensar, né, assim, chegar próximo do quadro da gestação dessa criança, como foi a vida dela uterina. Enquanto ela esteve no útero, o que estava acontecendo ao redor dela e o que pode ter ocasionado. Mas, na realidade, toda essa investigação a gente faz para chegar a um diagnóstico, descobrir qual é o problema do sujeito. E com a descoberta do sujeito, não é a intenção taxar essa criança. A intenção é que, com identificado a problemática dele, a gente possa construir efetivamente uma estratégia interventiva
mais objetiva e eficaz. Porque sem conhecer o problema, não tem como a gente traçar metas e objetivos para combater, entende? Sim, sim. E uma coisa que eu vi também muito é que eles falam nesses casos sobre o uso de drogas na gestação, que em parte tem um problema que não é acompanhamento das grávidas, uma questão psicológica com isso. Algumas que já têm dependência e outras que vivem situações ruins e que, e que seria muito útil isso no caso da gestação, para evitar certos problemas e esses transtornos. O que você vê sobre isso, de opinião? Eu, sinceramente, a minha opinião é que todo ser humano, toda pessoa deveria passar por psicoterapia. E principalmente nessas fases que são mais decisivas dentro da vida de uma pessoa, porque quando você tem uma gestação, essa gestação não é somente uma gestação, ela é uma mudança de vida. Uhum. Após a criança nascer, a pessoa não vai ser a mesma que ela é antes, que ela era antes da gestação ou que ela era durante a gestação. De qualquer forma, ela precisa ter um acompanhamento para gerir melhor essas fases, para saber compreender as mudanças que estão ocorrendo na vida dela, ter assim uma pessoa que possa direcioná-la, ajudá-la a encontrar caminhos de lidar com essas mudanças. Então, já que a gente já falou assim, a gente não vai entrar nem aprofundar muito É. nos assuntos, porque a gente tem o ciclo de palestra a partir do dia 22, do dia 22 ao dia 26, salvo engano. E a gente vai fechar aqui esse post aqui, fazendo algumas considerações, né, sobre o que a gente acabou de falar. Estudos têm apontado que o uso de substâncias psicoativas por mulheres grávidas está relacionado a prejuízos nas funções cognitivas das crianças, impactando em dificuldades na manutenção da atenção e prejuízos na memória e no aprendizado, com maior deficiência ou retardo no desenvolvimento cognitivo em crianças de até 2 anos. Crianças e adolescentes com déficit no desenvolvimento podem ter sérios prejuízos em seu desempenho funcional e em sua saúde mental, que vão desde a diminuição na capacidade de realizar atividades rotineiras do cotidiano de maneira satisfatória e apropriada para cada etapa do desenvolvimento, até se tornarem alvos de ações de bullying, violência, preconceito, entre outros. A gente vê isso muito nas escolas. Então, fazer todo um trabalho de prevenção é a melhor coisa. Procurar uma psicopedagoga, procurar o profissional que pode identificar o que está acontecendo com a sua criança, é o melhor caminho, porque o psicopedagogo ele vai identificar o que está acontecendo e vai dar os encaminhamentos necessários. De repente você não percebe, mas o psicopedagogo vai estar auxiliando no quesito se a sua criança precisa de um acompanhamento psicoterápico, encaminhá-lo para um psicólogo, se ele precisa de um fonoaudiólogo, se ele precisa de um psicomotricista, porque existem crianças que, além desses déficits, vêm acompanhado também alguns transtornos psicomotores que precisam da atenção do psicomotricista para estar trabalhando as dificuldades que a criança tem. E é isso que a gente tem para vocês por hoje. Você quer falar mais alguma coisa, Giancarlo? E outro ponto que também é observado é que, nestes casos, é bom observar também esses cuidados com evitar certas drogas ilícitas ou lícitas e também medicação. Medicação é outro ponto que está sendo muito abordado no caso da teratologia, é descobrir medicamentos que possam acabar afetando de alguma forma, nem que sejam de uma mínima forma, que não seja tão evidente assim agora, tipo, fisicamente, mas que no futuro pode acabar psicologicamente ou neurologicamente a criança. E é muito importante estudar isso aí e tentar ter cuidado também com medicação que não seja prescrita pelo médico ou coisas desse tipo durante a gravidez. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço por estar aqui. Foi muito bom o que você disse, esclareceu um pouco as coisas e eu aposto que a gente vai aprender muito mais no dia 25 de junho, quando você estiver realizando a palestra sobre as substâncias químicas e os seus impactos na aprendizagem. Muito obrigada, Giancarlo. Muito obrigado a você. Boa tarde para todos e até a próxima.